Olá pessoal, eu tinha prometido para vocês conversar um tema super importante: como auxiliar no reequilíbrio de contratos. E isso vale tanto para aqueles que atuam em órgãos públicos quanto para aqueles que atuam com empresas. Reequilíbrio é um problema. Empresas não sabem pedir, órgãos públicos não sabem analisar, né? Quando a gente trata, pessoal, de pareceres em reequilíbrio, esse é um dos serviços que geram muita diferença para consultor em licitação. Quem é um bom consultor em licitação, seja para órgão, seja para empresa, precisa entender de reequilíbrio de contrato. Por quê? Esse consultor consegue mostrar às empresas como elas podem requerer o reequilíbrio contratual e deixar de ter custos tão altos nos contratos que celebram. Muitas empresas, pessoal, têm um custo alto na sua contratação porque pedem reequilíbrio de forma equivocada e tem o reequilíbrio negado pelo ente público. O reequilíbrio contratual precisa ser requerido pela empresa de forma fundamentada. Vou começar falando pela empresa, tá? Depois eu vou falar do gestor público, como fazer para analisar o pedido de reequilíbrio e até emitir parecer sobre isso. Mas pensando na empresa, é muito importante que ela consiga elaborar o pedido de reequilíbrio dela, comprovando os requisitos de desequilíbrio contratual. Então, para que seja feito um pedido de reequilíbrio no contrato, é necessário que essa empresa consiga comprovar que houve um fato superveniente ao contrato. Então, houve uma situação posterior à celebração do contrato, que esse fato gerou uma onerosidade excessiva naquela contratação e que ele foi impactado por essa situação. Então, por exemplo, eu tive um aumento muito alto no preço de tal item insumo da minha contratação. Eu vou pegar as notas fiscais com o meu fornecedor e vou mostrar como essas notas fiscais de entrada aumentaram de custo para mim. E aquele produto aumentou o custo para mim e por isso eu estou repassando para o ente público. Então, quando você formula um pedido de reequilíbrio, você precisa separar essas etapas. Diz, olha, eu consegui comprovar que houve um fato superveniente ao contrato, o contrato foi celebrado em tal data aconteceu isso, esse aumento inesperado por conta disso, daquilo e daquilo outro. Daí eu vou explicar. O valor do contrato é X. Esse aumento inesperado de custo me gerou um custo de Y, o que gera uma onerosidade acima do risco da contratação, a onerosidade excessiva. E depois você vai mostrar, olha, em anexo estão os documentos que comprovam esse aumento de custo. Estão aqui as notas fiscais de entrada dos meus fornecedores. Verifique-se que em e-mails anteriores e notas fiscais anteriores o custo era X, agora é Y. Então, esse tipo de fundamentação encurrala a administração pública. Porque se você faz um bom fundamento pedindo reequilíbrio e ela nega, você pode judicializar e você vai ganhar. Você vai ganhar judicialmente esse direito ao reequilíbrio, porque a administração não pode deixar que você arque com os custos dessa situação inesperada, a não ser que haja uma matriz de risco. É importante você, enquanto advogado da empresa ali, ou consultor da empresa, conseguir enxergar se há uma matriz de risco naquela contratação para verificar se vale a pena ou não a empresa entrar naquele processo licitatório. Não há prazo para o pedido de reequilíbrio. Diferente do reajuste, da repactuação, que se estabelece que deve ser respeitado um prazo mínimo de 12 meses, né? No caso do reajuste, por exemplo, que é aquela aplicação do índice do contrato, só pode aplicar o índice depois de ultrapassados 12 meses a contar do orçamento da administração pública. Então, no momento que a administração faz o orçamento, contam-se 12 meses para pedido de reajuste. O reequilíbrio não. Então, o café custava R$50, o quilo começou a custar 100. Porque houve um problema de safra, mil coisas. Não adianta eu esperar daqui a um ano, porque eu preciso fornecer café para você agora. E eu estou comprando ele muito mais caro pelo dobro do preço agora. Então, não há necessidade de esperar nenhum tipo de prazo. Só tome cuidado, porque muitas vezes a gente vê assim, assinou o contrato, no dia seguinte já pede um reequilíbrio. E normalmente, nesses casos, ele está pedindo reequilíbrio porque ele assinou o contrato com preço defasado. Se você é consultor da empresa e entre o momento que a empresa apresentou a proposta e a data de assinatura do contrato aconteceu um fato inesperado que aumentou o custo daquela contratação, o que você pode fazer é justificar
e não assinar o contrato. Não dá para assinar o contrato com preço defasado e pedir o reequilíbrio depois, por fato anterior. O pedido de reequilíbrio tem que se pautar em fato superveniente à assinatura do contrato. E para os órgãos, como analisar reequilíbrio? Gente, prestem atenção como é importante você ter esses detalhes, tá? Você não vai faturar alto se você achar que vai precisar de indicação para ir para os órgãos, que vai precisar de indicação. Você vai conseguir, tá? De repente aí algum cargozinho com alguma indicação. Mas para você faturar alto e fechar muitos contratos, você precisa ter qualidade. Você precisa mostrar ao seu cliente que você consegue agregar para ele. No caso da empresa, eu estou te mostrando que você está agregando para ela faturamento. Está com problema, tem que reequilibrar, vamos faturar mais. Então você vai mostrar a ela que você consegue agregar no faturamento, que você consegue fazer esse pedido de reequilíbrio. Você não precisa ser advogado. Você pode ser, por exemplo, um contador, você pode ter outra formação, mas você entende da área. A gente tem hoje um monitor aqui no especialista que entrou, que ele é analista da computação. Então, não tem problema. O que importa é você passar a segurança para ele que você consegue agregar esse faturamento. No caso dos órgãos, você precisa ter capacidade de orientar o órgão para evitar responsabilização. Agregar valor para o órgão público é evitar responsabilização e dar segurança ao gestor do órgão. Esse é o agregar valor para o órgão, tá? Então, é importante conseguir enxergar essa forma de agregar valor para um e para outro. Então você tem uma demanda imensa hoje de especialistas que consigam orientar e dar segurança. E são pouquíssimas, é uma escassez de especialistas que dominam na prática, né? Você vai conseguir adquirir esse domínio na prática no momento que você começar a participar das comunidades. Nosso evento, gente, está todo mundo convidado para o evento, tá? Semana do Consultor em Licitações, de 5 a 11 de agosto. O link está aí, www.especialistareferencia.com.br. O evento é gratuito. A gente vai criar uma comunidade dentro do evento, para você já trocar ideia, já começar a entender o que é ter esse conhecimento prático e trocar essas experiências. Essa troca de experiência é o que dá conhecimento prático para vocês. Então, quem não se inscreveu no evento, se inscreva. Não adianta, pessoal, você imaginar como consultor que você vai conseguir vender o que você não sabe. Então você tem que aprender a precificar a sua proposta, a fazer a sua demonstração para o seu cliente, como o seu trabalho como consultor pode agregar para ele. Você tem como agregar muito valor para as empresas e agregar muito valor aos órgãos. E olha, eu tenho muitos alunos, mas muitos mesmos. Assim, a Marilã, a Patrícia, a Jeane, eu tenho muitos que são servidores públicos, a Laís, o Glauber, que são servidores públicos, entraram no especialista como servidores públicos para garantir a sua segurança e que hoje começaram a prestar consultoria em outros órgãos, em empresas e começaram a faturar alto. Né? Então, isso muitas vezes não é o que está no seu plano, mas a demanda é muito grande por profissionais, muito mesmo, tá? Meus queridos, a gente vai continuar falando dos temas importantes de licitação durante essa semana e a próxima. Essas lives são lives de aquecimento para o evento Semana do Consultor em Licitações. A semana vai ser do dia 5 a 11 de agosto, ela é 100% gratuita e online. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, o link está aí. www.especialistareferencia.com.br. Estou te esperando na inscrição, a gente vai criar uma comunidade para a semana do evento e vamos ter muitas estratégias legais para você aproveitar a nova lei de licitação para faturar alto, mesmo você que é servidor público e que está ali querendo resguardar a sua segurança, isso também a gente vai explicar, mas você vai além disso e pode fechar contratos com a nova lei, tá bom? Valeu!